Fala, oitavo ano, beleza? Eu tô passando aqui bem rapidinho, tá? Só para corrigir aqueles exercícios que eu passei em sala para vocês, tá? Aqueles ditados. A questão de número um é assim, ó. Explique como o apartheid influenciou na construção do espaço geográfico da África do Sul, tá? Galera, olha só, eu não vou ditar as respostas, eu vou explicar o conteúdo e vocês montam as respostas. Já gravei um outro vídeo, eu gravei 2 vídeos, tá? Falando bastante sobre esse conteúdo. Teve vídeo também de revisão. Isso aqui é só um complemento. Então você já tem material suficiente. Também tem exercício na plataforma. Você já tem material suficiente para conseguir formular essas respostas, tá bem? Então eu vou explicar o conteúdo e vocês formulam as respostas, tá? Então, como que o apartheid ele influenciou na construção do espaço geográfico da África do Sul? Vamos lá, galera. O apartheid foi um sistema de segregação socioespacial, tá? Em que você tinha bairros de pessoas brancas e outros espaços de pessoas brancas e pessoas negras e outros espaços que também eram segregados de acordo com a cor da pele da pessoa. Tá? Então, por isso que o apartheid ele vai influenciar na construção do espaço geográfico da África do Sul. Até hoje, você tem alguns espaços que são de pessoas brancas e alguns espaços que são de pessoas negras, tá? Ou mais ocupados por por pessoas que têm cores da pele diferentes, lugares específicos de acordo com essa configuração, beleza? Número 2, essa configuração racista, né? Número 2. Explique como o plantation influenciou na concentração fundiária da África. Vamos lá. Pessoal, o que é plantation? Plantation é um sistema, tá? É um modelo produtivo, é um modo de produção que vai basicamente se sustentar em latifúndios, ou seja, grandes propriedades, tá? Latifúndios, monocultores, ou seja, produzem um único tipo de gênero agrícola, tá? Que no caso do Brasil, também no continente africano, soja, 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 tá? Latifúndio, monocultor voltado ao mercado externo, tá? Ou seja, a preocupação não é com o mercado interno, aquele papo de que o agronegócio ele alimenta o país, né? No caso do continente africano, os países, é mentira. Tá? A agricultura moderna, o agronegócio ele é destinado para o mercado externo, sempre foi, tá? E a mão de obra é escrava ou é aquela mão de obra temporária, tá? Você contrata pessoas durante o período da colheita, depois que passa o período da colheita, as pessoas são demitidas e depois você contrata novamente no período você contrata no período do plantio e depois você contrata novamente no período da colheita, tá? Uma mão de obra temporária, beleza? Essa é a base do que é o plantation e por que influencia na concentração fundiária do continente africano, porque são grandes propriedades, são latifúndios, tá? Ou seja, quanto mais plantation, mais latifúndios e mais terras imensas na mão de uma única pessoa, ou de uma única família, ou de uma única empresa, no caso da África, de empresas europeias. Tá? Questão de número 3. Aponte a relação entre desertificação e o agronegócio. Pessoal, o agronegócio, ele basicamente se sustenta em quê? Em chegar em um espaço, desmatar esse espaço e em cima desse espaço desmatado você colocar plantio de soja ou então pecuária, tá? Com essa prática você vai ter o quê? Você vai ter a retirada da umidade, a retirada da vegetação, logo diminuição da umidade daquele ambiente, impulsionando a desertificação, beleza? Estamos aí de número 4. Explique por que na África do Sul temos uma grande diversidade de gêneros agrícolas. Na África do Sul temos uma grande diversidade de gêneros agrícolas produzidos. Tá, vamos lá, o que acontece? É que a letra aqui tá um pouquinho ruim de ler, tá? A letra tá pequena e eu tô fazendo uma forcinha para conseguir entender, tá? Vamos lá.
Não é só na África do Sul, tá? Isso pode ser estendido para o continente africano também. Porém, é sempre bom lembrar o seguinte: quando falamos em diversidade de gêneros agrícolas produzidos, nós estamos falando de pequenas propriedades, tá? Quem coloca comida na mesa da população africana, dos países africanos, assim como também é no Brasil, é a agricultura familiar. São pequenas propriedades. Não é agricultura moderna, não é o agronegócio. Tá bem? Então, por que no continente africano você tem uma pluralidade de gêneros agrícolas sendo produzidos em pequenas propriedades, principalmente? Basicamente porque o continente africano ele é muito extenso, tá? Ele é muito extenso, então você vai ter diversas características climáticas, assim como também características de solos, tá? Alguns solos mais férteis do que outros, proporcionando uma maior produtividade. E aí, quando você junta essas características de solo com diversidades climáticas, você tem um cenário perfeito para a produção de diversas espécies, gêneros agrícolas, tá? Questãozinha de número 5. Aponte a regionalização no continente africano e explique como se deu essa regionalização. Bom, quando você fala de regionalização no continente africano, você tem que lembrar que basicamente são duas, tá? A África Setentrional, também conhecida como África do Norte, tá? De maneira racista conhecida como África Branca, porque foi colonizada por povos muçulmanos, né, que tinham a tonalidade da pele mais clara, e a porção do continente africano que fica ao sul do deserto do Saara, conhecida como África subsaariana, tá? Que é conhecida também de maneira racista como África negra, tá? Explico como se deu essa regionalização, já expliquei aqui para vocês também, e obviamente quem faz essa divisão, né, é o europeu, assim como também vai ser responsável pela constituição das fronteiras artificiais dos países africanos no século XIX, que vai dar uma série de problemas que nós já conversamos em sala e nos outros 2 vídeos que eu publiquei aqui na plataforma. Beleza? Gente, beijo no coração, vocês têm bastante material para o P2, confio em você, vai dar tudo certo. Fui!